Boa noite, KJ. Estou me recompondo. Cara, que momento especial. Esse louvor. Eu brinquei com o Juliano ali, né? Disse, Juliano, tu vai tocar, a glória de Deus vai descer, né? E realmente ali, como foi bom e precioso esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Eu queria já começar dando esse conselho para vocês aproveitarem esses momentos, para vocês ouvirem a voz de Deus. Como é bom poder ouvir a voz de Deus, como é bom poder desfrutar desses momentos de adoração, de louvor, de entrega ao Senhor, né? Então estou me recompondo aqui ainda, me perdoem, mas foi muito bom mesmo. Como é bom buscar o Senhor e como é bom louvar Ele. E nós estamos encerrando essa série, né? Mais um pedaço dela. Na próxima semana tem mais outras novidades. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, deixasse aberto aí. Nós vamos navegar por esse texto hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, porque Ele falou comigo quando eu estava escrevendo, Ele falou comigo hoje, e eu tenho certeza que Ele vai falar comigo também agora, enquanto eu falo com vocês. Então, eu espero que essa palavra abençoe a sua vida, tanto que abençoou a minha. Em Mateus 6, né, Jesus ele está uma série de palavras ali dentro do Sermão do Monte, e ele começa a exercer esse ministério de ensino. Então, ali ele vai ensinando várias pessoas que estavam ouvindo ele ali, o que fazer, o que não fazer, como proceder, como não proceder. E ele dá uma verdadeira aula, né? De como os cristãos, é isso, né? Devem se comportar diante da sociedade, não só com a sociedade, mas para também ter um comportamento que agrade ao coração do Pai, que agrade ao coração de Deus. Então ele ensina ali como nós devemos jejuar, ele ensina como nós devemos orar, ele ensina uma série de outras coisas, mas ele traz um resumão em Mateus 6:33 que eu quero que você acompanhe aí comigo. Eu acho que tudo isso se resume a esse versículo, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. O que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Eu tenho me feito essa pergunta constantemente. O que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Essas canções que nós cantamos aqui, né, essa última canção acho que é da Morada, né? Para onde eu irei, né, se eu não tenho para onde voltar? Ou seja, o cara não tem mais opção. Ele não tem outro caminho a não ser buscar a face de Deus. E ali, quando ele está cantando, quando ele estava criando essa canção, eu creio que ele foi tendo algumas revelações, ele foi buscando na palavra de Deus, e ali nós vamos vendo ao decorrer dessa canção várias coisas que falam sobre essa questão. Deus vai tirando o medo, Deus vai dando as sandálias, Deus vai dando a autoridade para poder ele cumprir com esse chamado que é o reino de Deus. E nessa jornada nossa de caminhada cristã, é super comum nós andarmos ansiosos, é super comum nós andarmos preocupados, é super comum nós ficarmos com dúvidas. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? O que Deus tem para mim? Quantas perguntas surgem, na verdade? Mas eu tenho certeza que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser entregues a você. Então, se a minha busca, o meu objetivo e a minha prioridade é o reino de Deus, eu serei um praticante dessa verdade e Ele me dará toda a condição necessária para exercer a sua justiça na terra. Então, tudo que nós precisamos começa com essa atitude, a busca.
Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós buscamos Ele na palavra, quando nós buscamos, e enquanto nós estávamos ali adorando, eu estava orando e eu estava falando com Deus, falando: Deus, eu preciso de um tempo de consagração contigo. Deus, eu preciso me entregar cada vez mais, porque cada vez que você vai conhecendo a Deus, cada vez que você vai buscando a Deus, é como se você fosse atraído a ir mais fundo. E a cada vez você vai indo mais fundo e você vai tendo experiências com Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter experiências com Deus. Quando nós temos experiências com Deus, fica incontestável a atuação do Espírito Santo sobre nossas vidas. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei que houve um tempo na minha vida que eu busquei alegria nos prazeres da carne, eu busquei alegria no dinheiro, eu busquei alegria em tantas coisas, e eu vivia triste e vazio. Até que um dia, eu me lembro desse dia perfeitamente, eu estava entrando dentro de uma boate, dentro de um bar aqui em Taguatinga, e quando eu pisei no lugar, o Espírito Santo de Deus falou comigo. E ele falou assim comigo: o que você está fazendo aqui? E eu falei assim: uai, vim curtir. E aí ele falou comigo: hoje eu vou abrir a sua visão espiritual. E pá, Deus abriu a minha visão espiritual. E eu comecei a ver, naquele lugar, naquele ambiente, demônios. Eram como se os demônios eles dançavam ao redor das pessoas. E eu fiquei extremamente assustado com aquilo. E eu fui para casa. Eu saí, peguei o meu carro na mesma hora e fui para casa. E cheguei em casa, com muito temor, eu comecei a orar e comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, o que foi isso? Então, quando você começa a buscar a Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus te buscou primeiro. Deus, Ele te alcançou primeiro. Mesmo quando eu não estava buscando Ele, Deus, o amor dEle me alcançou e me buscou. E aí eu comecei a estudar mais, eu comecei a ler mais a palavra, eu comecei a me envolver com outras pessoas. E eu comecei a viver um evangelho dentro da faculdade. E ali o Espírito Santo, ele começou a revelar coisas grandiosas na minha vida. E o cara que antes ia para trás da faculdade, o chamado escritório, começa a entrar dentro de uma caverna chamada estúdio audiovisual. E quem eu encontro lá nesse lugar? Pastor Barba. E ali eu comecei um PG ali, né? Um pequeno grupo. Por isso que se você não é do pequeno grupo, faça parte. E como foram preciosos aqueles momentos que nós vivemos ali dentro daquele estúdio. Como foram preciosas as caronas de deixar o pastor Barba em casa. E como foram preciosos as amizades que nós fizemos ali, que nós carregamos até hoje. E como é bom poder ver todas essas pessoas que estavam ali, naquele instante, hoje, sendo pastor, sendo missionário e cumprindo com um chamado, não só no Brasil, mas nas nações. Então, como diz aquele outdoor do Bolos do Flávio, não desprezem pequenos começos. Talvez você está nesse primeiro começo, mas eu quero te dizer que Deus tem grandes coisas para derramar sobre a sua vida. Se você buscar Ele com todo o seu coração, se você buscar Ele em primeiro lugar, se você buscar o reino dEle e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, com base nessa lógica, nós vamos abordar aqui 3 símbolos que caracterizam o comportamento de Jesus em uma sociedade não cristã. Ele é o nosso maior exemplo, amém? Então nós precisamos avaliar e entender como que foi o comportamento de Jesus no meio dessa sociedade, no meio desse contexto que ele vivia ali também, que era um contexto difícil. Haviam pessoas extremamente religiosas, haviam pessoas que achavam que estavam fazendo o certo e estavam fazendo o errado, existiam pessoas que estavam morrendo por conta dessas atitudes, existiam guerra, existia uma expectativa dentro daquele povo, e Jesus ele vem e ele vai quebrando alguns dogmas, alguns paradigmas, e ele vai estabelecendo o reino de Deus por onde que ele passa. E aonde que ele ia estabelecendo o reino dele, nós vemos a graça de Deus alcançando, nós vemos a justiça dele alcançando, e nós vemos uma restauração, não só na vida das pessoas,
mas na sociedade, na cultura e uma transformação tão forte que nos alcançou hoje aqui e ainda continua alcançando povos de todas as línguas, nações e crenças. E o primeiro tópico que eu queria falar sobre isso, sobre esse comportamento, era a política da bacia de Jesus. Em João 13, 4, 5. Depois você faça essa leitura. Amém? Então, a bacia, aquele ato que Jesus faz ali de lavar os pés dos discípulos, ele tem uma simbologia muito forte e um comportamento ensinado a nós, que nós, como discípulos de Jesus, devemos seguir e devemos atuar dessa mesma maneira. Então, se eu fosse caracterizar, né? A bacia seria um símbolo cristão que mais representa o comportamento da nossa missão. Por quê, pastor? Porque durante 3 anos, não só naquele momento ali, que Jesus lava os pés dos discípulos, mas durante toda a sua atuação ministerial, Jesus usou dessa política da bacia, não para excluir os outros, como fizeram os fariseus, com seus rituais de purificação, e nem como Pilatos, que usou aquela bacia para simplesmente lavar as mãos, para se livrar da responsabilidade pela morte de Jesus. Mas a bacia era um sinal de amor e de serviço. Jesus, ele fez aquele ato para nos ensinar que nós precisamos servir. E ele fala: se eu, sendo mestre, eu fiz isso, vocês também precisam fazer. Então, é uma ordenança de Deus que nós tomemos nossas bacias e nós venhamos a servir a comunidade. Sabe, quando nós estávamos ali no evangelismo, e nós estávamos servindo a comunidade, eu ouvi vários relatos de várias pessoas que falaram assim: meu Deus, como eu admiro a koinonia, porque vocês sempre estão nos servindo, porque vocês sempre estão fazendo algo pela cidade. E nós estamos completando esses 20 anos de koinonia, e nós somos uma igreja na cidade para a cidade, porque nós aprendemos a pegar essa bacia e nós aprendemos a servir a comunidade. Então, quando nós queremos colocar em prática o ministério de Jesus, nós precisamos pegar a nossa bacia e nós precisamos servir a essa comunidade. Você pode servir a comunidade de várias maneiras. Você pode se voluntariar dentro da sua igreja. Você pode ajudar o velhinho a atravessar a rua. Você pode ser cortês um com o outro. Hoje eu estava indo lá no CCBB para levar minha filha para a gente passar um tempo lá em família, e tinha um carro pegando fogo, e outros carros pararam, cara, e todo mundo descendo com o extintor e todo mundo ajudando. O que é isso? Atos de serviço. As pessoas se preocuparam com o bem do outro, e ali rapidamente apagaram o incêndio do veículo, e foi tudo sucesso. Então nós podemos servir a essa comunidade de várias maneiras. E aí vem a pergunta: como você pode servir a essa comunidade? Existem pessoas aqui capacitadas que podem desenvolver projetos sociais. Existem pessoas aqui capacitadas que podem ajudar crianças, jovens e adolescentes a aprenderem mais, a fazer aula de reforço. Existem pessoas aqui que têm N exemplos de habilidades que você pode estar utilizando para poder servir e ajudar a essa comunidade, para que nós possamos fazer o nome do Senhor conhecido. E aí quando a pessoa perguntar para você: mas por que você está fazendo isso por mim? Porque Jesus fez primeiro por mim, e agora eu estou fazendo por você. E assim o nome de Deus, ele é engrandecido. Então a bacia de Jesus era um sinal de amor e de serviço. Por onde que ele passava, ele manifestava esse amor. Por onde que ele andava, ele manifestava esse ato de serviço. A bacia em ação irritou ricos, que oprimiam os pobres. Essa bacia em ação curou ao sábado, comeu com pecadores e aceitou até mesmo coletores de impostos. Ele perdoou pecados sem exigir sacrifício, recebeu o óleo derramado por uma prostituta. Suas palavras confrontavam líderes religiosos,
falava com samaritanos e com gentios, abençoou desamparados, curou leprosos e entrou até em casas pagãs. Essa é a mensagem de Jesus, que ela não encontra barreiras, que ela não encontra dificuldades, que ela não tem preconceito, mas que ela entra e aonde que ela entra, ela transforma. Nós precisamos entender que esse ministério que nós carregamos de Jesus, de falar desse amor, de servir a essa comunidade, é esse evangelho que alcança todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as raças, todas as crenças, que alcançam todos os necessitados, que alcançam também aqueles que têm abastância, que alcança toda a sociedade. O evangelho não é só para pobre, não é só para rico, não é para ninguém, é para todos. Então esse evangelho, nós precisamos manifestar ele através da nossa vida e através dos nossos atos de serviço. Quando você oculta essa bacia, você está ocultando o chamado de Deus na sua vida. Então volta a pergunta novamente: como eu posso servir na minha comunidade? Como eu posso fazer algo por alguém? Jesus estava o tempo todo da sua caminhada fazendo algo por alguém. Em nenhum momento ele estava fazendo algo para si mesmo, mas ele estava fazendo o tempo todo coisas para outras pessoas. E ele dá esse exemplo para nós, para que nós também venhamos nos diminuir e que nós possamos servir mais os outros. A outra canção que a Patrícia cantou aqui também, né, que ela vai falando assim: cara, sou totalmente teu, né? Ela vai falando também sobre muita intimidade com Deus, ela vai falando sobre essa entrega total ao Senhor. E quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, não existe outra atitude do que fazer atos de serviço, do que tomar essa bacia e começar a servir a nossa comunidade. Porque nós entendemos que o próximo, que o reino de Deus, ele tem que ser tomado em primeiro lugar e nós precisamos agir. E aí as outras coisas nos serão literalmente acrescentadas. Eu me lembro que quando eu fui chamado para dirigir uma igreja em Águas Lindas de Goiás, nós alugamos nossa casa e nós mudamos para Águas Lindas, eu e minha esposa. Muitos amigos me chamaram de louco. Você está doido? Muitas pessoas falaram assim: meu Deus, agora enlouqueceu de vez. O evangelho é loucura. E quando aquela canção fala assim: me despedi dos meus pais, sabe, queimei minhas carroças. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. Então eu despedi da minha família, despedi de tudo e fui viver o chamado de Deus. E como foram preciosos esses dias que nós vivemos lá. E Deus proveu tudo. Eu não tinha carro. Eu pegava o carro do meu cunhado emprestado para ir para Águas Lindas. Nós começamos com pequenos grupos lá. Então toda semana, eu e minha esposa, nós fazíamos nossa mala e nós pegávamos e íamos para Águas Lindas com o carro emprestado do meu cunhado. E a gente ficava lá sexta, sábado e domingo, dormindo na casa das pessoas, pregando o evangelho, fazendo o uso da bacia. Com mais ou menos um ano, né, amor? Nós alugamos um lugar e nós começamos a fazer cultos. E era engraçado porque nós não tínhamos estrutura. Então, a gente começou a comprar alguns instrumentos e nós não tínhamos as pessoas para tocar. E às vezes as pessoas lá da sede iam para nos ajudar e nós começamos a treinar um time de louvor. Então, para vocês terem uma ideia, às vezes eu ministrava, eu tocava violão, com as notas que eu aprendi com o Igor Barba, com o pastor Barba, e às vezes eu cantava, gente. Eu não sei como é que as pessoas ficavam lá, era a glória de Deus, não era pela minha voz. E como foram preciosos esses momentos, porque a vontade de servir, de levar o evangelho, era tão forte, que não existia dificuldade, não existia problema, não existia falta de recurso. E Deus proveu o recurso financeiro, Deus proveu tudo. E aí um belo dia, eu recebo uma oferta de um serviço do meu patrão. Olha só, como que um patrão te entrega um serviço para você ganhar muito dinheiro. Então eu via a provisão de Deus sobre a minha vida.
E ali eu peguei aquele serviço, executei ele, ganhei o dinheiro, comprei o meu carro. E nós começamos a levar esse carro lá toda vez lá para Águas Lindas. A gente rodava cerca de 200 quilômetros por dia, eu e minha esposa. Eu trabalhava em agência de publicidade. E às vezes eu saía da agência meia-noite. E a minha esposa ficava no shopping esperando até 11 horas. Quando o shopping fechava, eu passava lá, buscava ela, levava ela para lá e ela ficava ali me esperando. Me acompanhou, pagando um preço, pelo um chamado, pelo ministério. Um dia desse nós estávamos procurando apartamento aqui em Águas Claras. E aí eu fui em vários prédios, aqui perto da igreja. Eu falei, Jesus, eu queria morar aqui perto. E aí fui de prédio em prédio. Aí quando eu toco o interfone de um lugar, o cara fala, pastor de Dó. Aí eu, quem é? Aí ele, é o Pedro. Você lembra de mim? Aí entrei, era o pai de uma das meninas que ia para a igreja. Esse rapaz, ele começa a falar, muito obrigado. Vocês não têm noção do que vocês fizeram pela minha casa, pela minha família. Hoje a minha família é outra. Hoje a minha filha é outra. E nós temos muito a agradecer pelo que você fez lá, pastor. Então, o que tem impedido você de viver o seu chamado? Eu quero te dizer que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não nos faltou dinheiro para aluguel, não nos faltou dinheiro para gasolina, não nos faltou o carro para poder ir, não nos faltou nada, porque Deus estava provendo sobre a nossa vida para nós exercermos o nosso chamado. E como diz um grande amigo meu, Lucas, quando nós estamos envolvidos no projeto de Deus, Deus financia todo esse projeto, porque Ele tem vontade que esse projeto seja executado. Então não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Deus tem despertado dentro do seu coração. Não tenha medo de pegar a sua bacia e de exercer esse chamado de Deus sobre a sua vida. Lembra? Um jovem de faculdade que tinha uma vida de prostituição, que tinha uma vida de alcoolismo, que tinha uma vida totalmente deturpada, conhece o amor de Deus, começa a viver esse amor e depois estava pastoreando já na cidade de Águas Lindas e hoje estou aqui falando com vocês. Então Deus pega realmente aquelas coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus, Ele escolheu você e Ele quer que você exerça esse chamado da bacia sobre a sua vida, que você tenha esse ministério da bacia em ação sobre a sua vida. E o segundo tópico é tomar a cruz. Mateus 16, 24. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que tomar a nossa cruz. O que significa isso? O que significa tomar a nossa cruz? A cruz, ela era um símbolo romano de poder do Estado romano para executar criminosos. Era uma ferramenta violenta dos poderosos tentando esmagar o ministério da bacia. Uma cruz, ela não é algo que Deus nos coloca. Ela não é um acidente ou uma tragédia, além do nosso controle. Uma cruz é algo que escolhemos deliberadamente. E nós podemos decidir se nós queremos aceitar uma cruz ou não. É um dever nosso tomar essa decisão. E eu faço essa pergunta hoje para vocês. Vocês querem tomar a cruz? E vocês querem seguir a Jesus? Tomar essa cruz muitas das vezes é dolorido. Era dolorido minha esposa ficar esperando esse tempo todo, não? Era dolorido andar 200 quilômetros. Era dolorido largar a mão de momentos com a família, para nós estarmos ali, cumprindo o chamado de Deus. Então, levar essa cruz é uma decisão que você precisa tomar. É uma avaliação diária que você tem que fazer da sua disposição para você tomar decisões caras por causa de Cristo. Que tipo de decisão cara você tem tomado por Jesus? Quando você é confrontado diante de algumas propostas que são colocadas diante de ti, eu te pergunto, você está disposto a dizer não para propostas que vão fazer muito bem para você, mas que por amor a Cristo você nega essas propostas? Escolher a cruz significa estarmos envolvidos nesse ministério da bacia, sabendo que isso tem, sim, um alto custo.
Nós não podemos dizer que isso não tem um alto custo, mas é muito bom. Foi muito cansativo o nosso evangelismo ali no parque. Nós chegamos muito cedo. Os meninos do som chegaram mais cedo ainda, para poder montar tudo. E depois que todo mundo foi embora, nós ficamos ainda para poder desmontar todas as coisas. Mas foi muito bom quando nós saímos aqui do culto das 19 horas, nós fomos ali para o lounge e nós recebemos uma família. E a família falou assim: eu fui abordada por um escoteiro, lá no evangelismo que vocês fizeram no parque. E nós estamos aqui hoje, porque nós vimos vocês em ação. Eles viram esse ministério da bacia em ação. E eles falaram: eu quero ficar nessa igreja. Isso não tem preço. Quando você vê o amor de Deus alcançando outras pessoas, não tem preço nós viajarmos 4 horas de avião, 4 horas de barco, mais 4 horas de carro, mais 2 horas de barco pequeno, para chegar em algumas comunidades ribeirinhas do Amazônia e a gente vê o amor de Deus alcançando aquelas pessoas. Não tem preço, não tem preço. Isso é escolher tomar a cruz e seguir. Tinha dia que a gente estava cansado, tinha dia que a gente queria uma cama, tinha dia que a gente queria comer uma comida diferente, eu queria tomar um banho bem tomado. Quando eu cheguei em casa, gente, eu nunca dei tanta glória a Deus pelo meu banheiro. Falei: Jesus, obrigado por esse banheiro. Deus, obrigado por essa água. Obrigado, Deus, por tudo isso. Porque a gente passou 12 dias tomando banho no barco. E às vezes não tinha energia no nosso barco, porque estragou o gerador. E a gente tomava banho praticamente no escuro. Então, vale a pena tomar essa cruz. Eu te pergunto, você tem carregado alguma cruz na sua vida? Tem sido difícil algumas coisas que você tem executado na sua vida por amor a Jesus? Você precisa tomar essa cruz para você seguir esses passos de Jesus. E o terceiro símbolo que eu quero abordar é o túmulo. Porque tudo que Jesus fez levou ele para a cruz, levou ele para um túmulo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o túmulo não foi o fim. O túmulo está vazio. E o túmulo vazio é um sinal do reinado de Deus sobre as forças do mal. Quando o mal pensou que tinha triunfado, nossa, nós matamos o Filho de Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então o túmulo vazio é uma resposta, dizendo que o mal perdeu, que a morte perdeu, que Jesus tomou o reino, não da forma como o povo daquela época achava que seria tomado, mas ele tomou aquele reino com a sua santidade, com os seus atos de serviço, e ele venceu uma guerra sem nenhuma batalha física. Ele venceu uma guerra de uma forma totalmente sobrenatural. Ele não precisou levantar espadas, ele não precisou levantar exércitos, mas ele venceu com esses atos de serviço. Então a cruz, ela revela o poder brutal do mal, e a ressurreição revela a vitória não violenta de Deus sobre os principados das trevas. A sepultura vazia nos traz a certeza que Deus triunfou sobre os poderes do pecado. E com essa esperança é que nós lutamos. Porque se nós queremos viver uma eternidade, se nós queremos viver o céu, se nós queremos entrar na cidade celestial, eu aprendi uma coisa essa semana com o pastor Paulo. Ele falou assim: vocês precisam amar, estudar a palavra de Deus, mais do que pregar. Vocês precisam amar mais, ter uma vida com Deus, do que pregar. Porque quando nós viermos pregar, tudo isso vai ser externalizado, porque nós vivemos isso antes. Então aquilo que você busca, aquilo que você ama, aquilo que você busca com toda intensidade,
vai refletir nas suas atitudes, vai refletir nessa eternidade. E como eu posso querer eternidade se eu não tenho passado tempo com Deus? Como que eu quero viver a eternidade dizendo santo, santo, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se eu não consigo passar 10 minutos na minha casa? Porque você vai ser aquilo que você é na sua intimidade. E eu te pergunto, como tem sido a sua intimidade? Quem é você quando você está só? Como nós queremos a eternidade, como nós queremos o céu, se nós não queremos viver ele aqui na terra? Então nós precisamos ter uma vida de consagração, nós precisamos ter uma vida de devoção, nós precisamos exercer o ministério da bacia, nós precisamos tomar a nossa cruz e, se for preciso, até morrer por Jesus. E quando nós falamos de morte, nós não estamos falando simplesmente de morte física, mas é não ter mais opção. É de viver o chamado de Deus com tanta intensidade, com tanta alegria, com tanta vontade, que nós não vamos nos preocupar com o que a gente tem que comer, com o que a gente tem que vestir, a gente não vai se preocupar com o futuro, e aí toda ansiedade vai embora. A cura para a nossa ansiedade é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas sobre nossa vida. Então, com esperança, agora nós pegamos as nossas bacias, nós podemos tomar as nossas cruzes, e nós temos força para sofrer diante do mal, porque o túmulo está vazio e sinaliza uma vida eterna. Então era por isso que Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado, ele olhava para o céu e via céus abertos, porque ele sabia que a morte não era o fim. A morte não vai ser o seu fim. E um dia nós vamos estar com Deus na eternidade. Então nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer o amanhã. Nós não precisamos ter medo de agir diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer fazer algo sobrenatural na terra sobre nós. Eu arrisco a dizer que a solução para a nossa nação, a solução para a nossa sociedade atual está nas mãos da igreja. Porque se nós entendermos isso, se nós entendermos e começarmos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, ela vai ser feita na terra. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós vamos ser servos da sociedade. E nós vamos trazer projetos sociais, nós vamos trazer projetos que fazem com que a justiça de Deus se estabeleça sobre a terra. Se nós amarmos a Deus com toda a nossa convicção, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, se nós buscarmos Ele, a palavra de Deus nos garante que nós vamos achá-lo. E a palavra de Deus garante que se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração, o que vai acontecer? Ele descerá dos céus e sarará a nossa terra. Então nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos tomar a nossa bacia. Servir não é só para pastor, não é só para missionário, não é só para as pessoas que estão aqui na frente. É um convite e uma chamada para todos nós. Tomar a cruz não é só para pastor, não é só para missionário, não é só para levita, não é só para quem está aqui à frente, mas é para todos nós. Porque nós, lá na sociedade, somos uma representação de Cristo na sociedade. E como nós temos representado a Ele? Eu já estou terminando. Então, para nós concluirmos, o pessoal que já subir, o que eu busco me movimenta. O que você tem buscado? O que eu busco me movimenta. O que você tem buscado? Se eu busco o reino de Deus, os meus comportamentos, eles se movem a favor do reino de Deus. As nossas atitudes, elas são reflexos daquilo que nós buscamos, daquilo que nós estamos imergidos, daquilo que nós estamos mergulhados.
Se eu estou mergulhado no futebol, eu sei falar sobre futebol. Eu sou o flamenguista mais pé rapado que existe na face da terra. Porque se você me perguntar quem é o técnico do Flamengo, eu não sei. A minha avó passou uns dias lá em casa e ela falou: meu filho, vamos assistir o jogo do Flamengo. Eu falei: vamos, vó. Fiz uma pipoca. E aí começou o primeiro tempo, assistimos o primeiro tempo. Aí no segundo tempo eu deitei no sofá, capotei, dormi. Acordei com a minha avó: meu filho, o jogo acabou. Sabe quanto é que deu o jogo? Aí eu, meio grogue assim. Aí, acho que foi 2-1. Aí ela: não, foi 3, você nem assistiu o jogo. A minha avó, gente, aguentou assistir o jogo e eu não aguentei. Mas por quê? Porque eu não busco isso. Mas se eu buscasse, eu saberia sobre. Os meninos aí do time, no grupo de futebol, sabem de tudo. Tem até um tal de cartola, né? Que o pessoal vai ali dando palpite. Eu não sei falar nada sobre futebol. Eu não sei jogar futebol. Porque aquilo que você busca te move. Eu não estou dizendo que é errado buscar sobre essas coisas, mas é errado não buscar sobre Deus. E qual tem sido a intensidade da sua busca ao Senhor? Qual tem sido a sua busca na palavra? Qual tem sido a sua busca em oração? Qual tem sido a sua busca? E como que você tem se movido através dessa resposta? Você precisa dar uma resposta ao Senhor. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Pegue a sua bacia, tome a sua cruz e junte-se ao movimento que vence a morte, que gera vida para ricos e pobres, para nativos e estrangeiros, órfãos e para viúvas. Seja um restaurador dessa esperança, aqui em Águas Claras, em Brasília, no Brasil e no mundo. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Curve sua cabeça. E comece a falar com Jesus. Comece a expor quem você é para Ele. Sabe, por muitos dias, eu orei ao Senhor falando: Senhor, eu não tenho capacidade. Eu não sou bom nisso, Deus. Pai, eu sou uma pessoa terrível, Deus. E aí o Espírito Santo falava comigo: a minha graça te alcançou, e eu te faço filho. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você. Talvez você tenha se sentido assim como eu, já me senti várias vezes, incapacitado, pecador, injusto. Mas eu quero te dizer algo essa noite. A graça do Senhor Jesus te alcançou. Eu quero te dizer que talvez você está cansado de tanto carregar a cruz. Talvez você está machucado com a igreja. Talvez essa cruz feriu os seus ombros. Talvez essa cruz te cansou. Talvez a bacia já está encostada na sua casa há muito tempo, porque você falou para você mesmo: cara, não dá mais, eu não quero mais. É muito difícil. E às vezes dá vontade de desistir mesmo. Às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto. Porque é um alto preço, sim. Mas Jesus, Ele te convida a você a trocar o seu fardo com o fardo dele que é leve. Jesus, Ele te convida a você morrer todos os dias, sim, para você mesmo. Mas Ele te ressuscita. E a palavra do Senhor diz que Ele renova as nossas forças.
A palavra do Senhor diz que Deus renova as nossas forças. Então seja renovado hoje, pela presença do Senhor. Seja renovado hoje, com essa esperança de que um dia você terá uma vida eterna ao lado dEle. Tenha convicção daquilo que Deus te chamou. Pegue a sua bacia que estava escondida. Pegue aquela cruz que você já está cansado sim de carregar. Mas creia que o Senhor vai te dar a força necessária para você exercer. O que não dá mais é para nós escondermos a nossa bacia. O que não dá mais é para nós escondermos o nosso chamado pelo medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não tema. Deus vai ressuscitar o seu chamado. Deus vai mover através de você. Ei, você é importante para Deus. Deus, Ele quer te usar. Se disponha a Ele. Se disponha a Ele. Não tenha medo, não tenha medo. Há um bálsamo aqui hoje. Há um bálsamo que cura as feridas. Eu quero declarar que todas as feridas ministeriais sobre a sua vida estão sendo curadas hoje. Eu quero dizer que Deus hoje está te visitando e está te dando um novo fôlego de vida, para que você possa respirar por Ele, para que você possa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e creia que todas as outras coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Essa é a palavra do Senhor. Pois você é filho de Deus, e Deus vai suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, emocionais. Busque no Senhor, busque no reino dEle, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida. Você que está com braços cansados, hoje Deus te fala que você vai ter forças nos seus braços novamente, para você levantar e para você proclamar o ano aceitável do Senhor. Ei, sabe por que você tem sido atacado dia e noite? Porque o mal sabe a potência que é você nessa sociedade, e ele quer te paralisar. Hoje eu dou uma ordem no reino espiritual, para que toda paralisia, para que todo grilhão que tem prendido a sua vida, jovem, seja quebrado e seja anulado hoje, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que seus ministérios seja desatado, e que você possa cumprir com o teu chamado com ousadia, com convicção, com confiança, crendo do porquê que Deus te chamou. Deus te chamou, Deus enviou Jesus, e hoje nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia. Então nós precisamos continuar buscando. Não pare a sua busca, não pare a sua busca, não pare a sua busca. Não deixe que o inferno paralise você de buscar ao Senhor, mas busque Ele com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, com tudo o que há em você, e todas as coisas vão ser acrescentadas, em nome de Jesus. Cante essa canção, deixe essa canção falar ao seu coração, em nome de Jesus. Yeah. Aleluia.
Uau! É. Sim, Jesus. Sei que nosso tempo já passou, mas o Espírito Santo de Deus me pediu para fazer algo. Eu queria convidar aqui na frente aquelas pessoas que sabem que tem um chamado, que tem uma missão, e que às vezes está com medo, e que às vezes não tem exercido isso. Queria convidar vocês aqui à frente para a gente estar orando por vocês. E Deus falou alguns nomes específicos ao meu coração. Eu queria convidar a Carol, a Mafê, a Laurinha. Vem aqui à frente. E se existe mais alguém aqui, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Pai, levanta, Pai. Levanta, Senhor. Levanta, Deus. Levanta jovens, Senhor. Deus, levanta jovens, Deus. Levanta jovens, Deus, da nossa nação, Senhor. Deus, levanta, Pai. Levanta do vale de ossos secos, Senhor Jesus, um poderoso exército, Senhor, para alcançar, Senhor Jesus, vidas, para salvar vidas, Senhor, para alcançar pessoas nas faculdades, Deus, para alcançar pessoas nos lugares mais isolados da terra, Senhor. Levanta, Senhor, levanta jovens, Deus, levanta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que capacita, Deus amado, os seus filhos. O Senhor chama filhos, Deus, para esse exército, Deus, para essa chamada, Deus. Pai, arranca todo medo. A Tua palavra diz, Senhor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Deus. Começa a arrancar todo medo, todo medo, todo medo. Vai embora agora no poder em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama palavras de conhecimento sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, poder e autoridade sobre as suas mãos. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra nos diz, Deus, que o Senhor nos ungiu para pregar boas novas, Deus, aos quebrantados, para libertar aqueles que estão presos, Senhor Jesus. Entrega a chave, Deus, das cadeias nas mãos desses jovens, Deus, para que eles possam, Deus amado, entrar, Deus amado, e quebrar todos os grilhões, abrir, Deus amado, as portas das cadeias, Senhor Jesus, e proclamar o Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor visite esses jovens, Deus amado, dia após dia, trazendo capacidade, trazendo capacitação, Senhor Deus amado, intelectual, espiritual, que o Senhor derrame habilidades, Deus, sobre a vida desses jovens, Deus, que eles possam ter experiências sobrenaturais contigo, que eles possam viver, Deus amado, essa busca contínua, Deus amado, intensa, Deus amado, no Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, eu estou diante, Deus amado, de homens e mulheres, Deus amado, que serão os futuros pastores, que serão os futuros missionários, que serão, Deus amado, os futuros evangelistas. Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor hoje entrega sobre a vida de vocês uma unção específica sobre a juventude. E eu quero dizer
que nenhuma investida de Satanás, do nosso inimigo, irá roubar a vida desses jovens, Deus. Pai, eu oro, Deus amado, pela vida da Laura, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha, Deus amado, abençoar a vida da minha filha, Senhor Jesus, para que ela seja, Deus amado, um instrumento teu aqui na terra. Abençoa, Deus amado, cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente, que foram ousados, Deus, que tiveram a coragem, Deus amado, de dizer sim para a tua cruz, de dizer sim, Deus amado, para a sua bacia, Deus amado. Pai amado, eu te peço que o Senhor revista eles, Deus amado, com poder e com autoridade. Eu te peço, Deus amado, que o Senhor use, Deus amado, essas pessoas, Deus amado, com poder e com autoridade, Senhor Jesus, dentro das suas casas, aonde quer que elas estejam, dentro das faculdades, dentro da política, dentro da educação, dentro da segurança, dentro das esferas, Deus amado, da nossa sociedade, Deus amado, que essas pessoas sejam, Deus amado, profundamente tocadas, Deus amado, e que elas possam, Deus amado, replicar, Deus amado, a tua palavra, que eles possam ser cópias, Deus amado, de ti, e que eles possam ser representantes, Deus amado, trazendo nessa sociedade, Deus amado, a tua cultura do reino, que eles possam, Deus amado, estabelecer o teu reino, Senhor Jesus, sobre essa terra, e que em nome de Jesus, Deus amado, nenhum, Deus amado, empecilho haja sobre a vida deles. Deus, eu te peço, Deus amado, paz, saúde e prosperidade sobre a vida desses jovens. Deus, eu te peço, Deus amado, sabedoria, inteligência, entendimento, Deus amado, busca, Deus amado, contínua, fogo, Deus amado, e paixão por ti, Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, que haja, Deus amado, um queimar nos seus corações, Deus amado, para que eles possam viver, Deus amado, aquilo que o Senhor planejou sobre a vida deles. Deus amado, que o teu fogo refinador, Deus amado, venha queimar toda incerteza no coração, que o seu fogo refinador, Deus amado, venha queimar todo medo, que o teu fogo refinador, Deus amado, venha dar a ousadia e a coragem, Deus amado, para que eles possam exercer, Deus amado, essa chamada sobre a vida deles, Pai amado, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Continua a derramar, Senhor Jesus, sobre a vida dos teus filhos. Deus, não deixe que acabe aqui nesse culto, Deus, mas que continue, Deus amado, esse derramar sobre a vida deles, na casa deles, Deus amado, que continue, que o Senhor continue a queimar, Deus amado, nos corações deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Cadê o pastor Bárbara?